A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais um estudo na Palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. É a carta à sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Irmãos, nessas cartas às 7 igrejas, nós podemos ver que o Senhor, Ele vai trazer várias mensagens para nós, porque Ele nos mostra o contexto que estava acontecendo com essas igrejas na época deles. E através daquilo que estava acontecendo na época deles, o Senhor, Ele nos ensina uma mensagem no decorrer dos anos, como que estaria a igreja no decurso dos anos, e que o último estado da igreja seria o mesmo estado da igreja de Laodiceia. Também nós vamos ter mensagens para a última semana da profecia das 70 semanas do profeta Daniel. Então, irmãos, hoje eu gostaria de trazer esta mensagem sobre a igreja de Laodiceia. E o que eu gostaria de falar é sobre justamente o sentido de essa igreja representar o último estado da igreja de Cristo. Porque o que nós vamos ver aqui, muitas das coisas que estão escritas a esta igreja, os nossos olhos já podem ver. Só não enxerga isso aqueles que estão dormindo, aqueles que ainda estão como virgens que dormem, como o Senhor Jesus disse na parábola das 10 virgens. E é necessário que venham despertar. Bom é para aqueles que despertam com azeite. Dormiram com azeite e vão despertar com azeite. Mas aqueles que dormiram sem azeite, eles vão, no momento que despertar, tentar comprar azeite. No momento em que quem não tem a marca da besta não compra nem vende. Então, nós devemos nos esforçar hoje para não fazermos parte dessas virgens que estão dormindo, mas sim fazermos parte daquele que dá o grito da meia-noite, despertando as virgens. Porque as virgens, elas são despertadas na parábola pelo grito da meia-noite. E quem dá o grito da meia-noite são as testemunhas do Senhor. Então nós devemos nos esforçar e nos empenhar para isso. Então é por isso que você não precisa necessariamente somente ouvir a palavra, mas você deve também transmitir aquilo que o Senhor tem te ensinado. Aquilo que você tem aprendido nesse canal, por exemplo, você pode criar um canal para você no YouTube, ou uma página no Facebook, ou usar o Instagram, e aquilo que você tem aprendido através desse canal, você também pode ensinar. Mas caso você sinta que não tem muita aptidão para ensinar, para poder falar a outras pessoas, compartilhar esses vídeos já vai estar fazendo com que você esteja multiplicando o talento também que o Senhor deu, colocando a juros, trabalhando, negociando o talento para que ele se multiplique.
para que mais pessoas também possam ser alcançadas. Então, irmãos, nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor está nos dando, o entendimento que Ele está abrindo ao nosso coração, à nossa mente. Mas devemos transmitir também. Se você gosta de falar da palavra, você pode criar um canal também para você no YouTube ou uma página no Facebook e também ensinar. Não é porque você está criando um outro canal que você não pode olhar os vídeos deste canal, a mensagem deste canal, que tem que se tornar inimigo como algumas igrejas fazem. Infelizmente, nós vemos no mundo que tem muitos pastores que, se um pastor saiu da igreja e abriu a própria igreja dele, a discórdia, a contenda entre eles. Então, aquilo que você tem aprendido, você também pode ensinar. Você pode comentar nesse canal as coisas que você também quer comentar. Então, irmãos, nós devemos aprender cada vez mais, nos edificar uns aos outros e aprender também uns com os outros, sermos humildes naquilo que fazemos, ter compaixão uns para com os outros. E se você não sente que tem aptidão de ensinar, o compartilhamento das mensagens, você já está fazendo uma grande obra mandando a mensagem para outra pessoa. Você não está enterrando o talento com você, mas você está mandando também para outra pessoa. Você não está guardando o entendimento que Deus está lhe dando em secreto, não está enterrando ele, mas está compartilhando e está multiplicando esse entendimento na vida de outras pessoas. Então a carta ela vai começar dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando fala aqui que o Senhor Jesus, ele é o princípio da criação de Deus, não é aquela visão que a testemunha de Jeová quer passar, que Jesus não existia e o Pai o criou, e aí ele passou a existir. Pode ver que o Senhor Jesus mesmo, quando esteve como homem na terra, ele vai dizer aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja que a expressão eu sou, que é usada no Antigo Testamento, quando o Senhor ele fala com Moisés, dando chamado para Moisés, é a mesma expressão que o Senhor Jesus vai usar para ele, que ele sempre existiu na essência como Pai, que ele nunca, não houve um momento em que o Filho não existisse. Então, ele sempre esteve na essência com o Pai. Quando diz que ele é o princípio da criação de Deus, é como Paulo ele vai dizer em em Colossenses capítulo 1, se eu não me engano, que ele vai falar que o Senhor Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então, o Filho, como princípio da criação, é que a primeira coisa que o Pai fez foi tornar o Filho visível antes de criar as outras coisas.
Então é isso que a palavra está querendo dizer. Ela não está querendo dizer o que a testemunha de Jeová diz, que houve um momento em que o filho não existia. Não, o filho sempre existiu. No próprio livro de João, no capítulo 1, vai nos confirmar isso. Que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é Deus. O Pai, ele é superior ao Filho. As Escrituras nos confirmam isso. E o próprio Senhor Jesus, ele vai falar isso para nós quando ele chama o Pai de meu Deus, no próprio livro do Apocalipse. Porém, o Pai, ele concedeu toda a autoridade ao Filho. O Filho é Deus e ele deve ser adorado. E diante dele todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando vem uma doutrina querendo dizer que o Filho houve um momento em que ele não existia e o Pai o criou, e que por isso ele não deve ser adorado, querendo tirar a divindade do Senhor Jesus, nós não devemos dar ouvidos a essa doutrina. Continuando, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então veja uma coisa. Qual foi o motivo da igreja de Laodiceia ficar morna? O motivo foi porque eles se sentiam ricos e abastados. Eles sentiam que não tinham necessidade de coisa alguma. Eles estavam vivendo um momento de tranquilidade, um momento de paz. E isso fez com que eles viessem a ficar mornos na fé. Assim como hoje. Porque por mais que tenha acontecido desastres no mundo, guerras e rumores de guerras e pandemias, essas coisas, querendo ou não, nós vivemos tempos de paz. E em tempos de paz, a chance do povo prosperar. E por causa disso, dessa oportunidade do povo prosperar, o povo começa a se esfriar com Deus. As pessoas se dedicam muito mais às coisas que querem conquistar nesse mundo do que em buscar a sabedoria para adquirir entendimento e o conhecimento de Deus para viver no temor do Senhor. Por isso que o Senhor diz: vocês são infelizes, vocês são miseráveis. Ou seja, essa palavra miserável, ela tanto pode referir-se como à extrema pobreza, como também ao caráter de uma pessoa. Uma pessoa que ela não tem nenhum caráter, nenhum pudor.
uma pessoa desprezível. Então, por que eu falei isso? Porque vai falar miserável, pobre, cego e nu. Eles se achavam ricos, mas isso aos olhos deles para com o mundo. Mas para com o Senhor eles eram pobres, porque o tesouro deles estava no mundo e não nos céus. Eles tinham olhos, mas eram cegos, porque enxergavam somente aquilo que estava diante dos próprios olhos e não tinham entendimento para ver as coisas futuras, as coisas celestiais, os mistérios do Senhor, os mistérios do reino de Deus. E isso o Senhor Jesus falou. Quando os discípulos perguntaram por que o Senhor Jesus falava ao povo por parábolas, o Senhor Jesus disse aos discípulos que a eles é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora não. Então, irmãos, os de fora não são necessariamente aqueles que não estão dentro de uma igreja. Os de fora são aqueles que não têm interesse para com o reino de Deus, que não querem adquirir sabedoria para que os olhos do seu entendimento sejam abertos, para que possam ver a palavra como ela é, e não querer transformar a palavra naquilo que o seu coração deseja. Também diz que eles eram nus. A nudez tem referência com o pecado. E se você ler em Apocalipse 19, você vai ver que os atos de justiça, seja as obras de justiça dos santos, são as suas vestes. Então isso mostra que esta igreja, já que ela estava nua, essa igreja ela estava vivendo em pecado. Ela não estava praticando a justiça. Os seus atos não eram de justiça. E hoje nós temos visto isso no mundo. Pessoas que querem viver a palavra segundo a visão dos seus próprios olhos, segundo a sabedoria do seu próprio coração e não segundo a sabedoria de Deus. Pessoas que são cegas espiritualmente, que querem viver somente da forma que lhe agrada e que são capazes de moldar a palavra para andar segundo o próprio desejo do seu coração, isolando versículos, parando a leitura na parte que lhe interessa, assim como Satanás ele fez para enganar Eva, quando ele disse: não foi assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim comereis? Só que Deus falou: de toda a árvore do jardim comereis, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ele não citou essa parte, porque Satanás ele fala o versículo até onde convém a ele. Como na tentação de Jesus, aonde Satanás ele vai dizer para o Senhor Jesus: lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, e não tropeces com o seu pé em alguma pedra. Isso está no Salmo 91, versículo 11. Só que ali está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos.
Então Satanás ele não falou a parte do em todos os seus caminhos, porque ele corta o versículo na parte que interessa a ele. E é assim que os falsos profetas também vão agir. Eles vão cortar a leitura na onde é agradável a eles, na onde fica interessante para eles falarem do seu próprio coração, aquilo que eles desejam, até mesmo profetizar ilusões para as pessoas. E hoje a igreja, nesse último tempo em que nós estamos, vemos ela cada vez mais semelhante à igreja de Laodiceia. Uma igreja que, embora ela se mostre para o mundo como próspera, como uma igreja que não tem necessidade de nada, como uma igreja que está abastada, mas que na verdade diante do Senhor ela está completamente desprovida de entendimento, porque o entendimento foi escurecido e os seus olhos se cegaram. O pecado já não é mais denunciado e por isso as pessoas andam nuas. Como o calvinismo, que prega que salvação não se perde, que pessoas elas são escolhidas para a salvação antes da fundação do mundo e escolhidas para o inferno antes da fundação do mundo, e que não importa o que a pessoa faça, se Deus determinou que ela vai para o inferno, ainda que ela queira ir para o céu, nada do que ela fizer a levará para o céu. Como se não existisse livre-arbítrio, dizendo que Deus odiou pessoas antes da fundação do mundo sem causa nenhuma. E se você ler o livro de Jó, quando Satanás ele fala com Deus que Jó blasfemaria se Deus permitisse que ele tocasse na vida de Jó, Deus vai falar com Satanás. Viu como Jó mantém a sua integridade, mesmo você tendo me incitado contra ele sem causa, sem motivo algum? Jó tinha o livre-arbítrio para escolher se ele iria ser fiel ou não, se ele iria blasfemar ou não. Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Satanás ele queria mostrar que se Deus não desse para o homem o que o homem quer, então que todo homem iria blasfemar contra Deus e iria desistir de servir a Deus. E através de Jó, Deus ele prova que aquele que é fiel a ele mantém a sua integridade, retidão, pureza, se desviando do mal, independente de qual seja a situação que a pessoa esteja vivendo. Hoje tem pessoas vivendo em fornicação, em adultério, pessoas que estão pregando em cima de um altar e roubando, pessoas que estão obscurecendo o entendimento com pregações que não preparam o povo para a batalha, que não preparam o povo para a guerra, para as coisas que estão para acontecer. Pessoas que ficam pregando que nenhum mal vai vir sobre o povo de Deus, sendo que a Bíblia profetiza que a fome virá sobre o mundo. Então, irmãos,
a perseguição, a dificuldade, ela vai vir. Mas nós devemos estar revestidos da armadura de Deus, prontos, preparados e capacitados espiritualmente para suportarmos essas coisas. Mas nós não estaremos prontos e aptos para essas lutas se nós nos preocuparmos mais com o mundo do que com as coisas de Deus. Se nós ficarmos nos preocupando mais com o que queremos conquistar, com o que queremos obter, do que em nos revestir da armadura de Deus. É por isso que muitas pessoas vão cometer apostasia quando a marca da besta chegar, porque essas pessoas vão estar tão apegadas aos seus bens materiais que não vão querer abrir mão deles para poder viver para Cristo. Porque se hoje a pessoa, ela podendo viver de uma forma tranquila e ter a sua vida espiritual fortalecida, ela corre tanto atrás de bens materiais, desejando tanto crescer e conquistar. No momento em que ela conquistar aquilo que ela trabalhou a vida toda para alcançar, perdeu noites de sono, perdeu tempo com a família, deixou de buscar a Deus para alcançar aquilo. Você acha que essa pessoa, ela vai estar apta para abrir mão do sonho dela, que foi se enriquecer e conquistar nesse mundo para ser de Cristo? A questão é que a pregação pré-tribulacionista cega pessoas, dizendo que a marca da besta não vai vir enquanto a igreja não for arrebatada, causando engano para as pessoas e mandando pessoas nuas para a batalha, sem armadura. Então o calvinismo, ele escurece o entendimento por um lado, de uma forma sutil, com palavras agradáveis. A pregação pré-tribulacionista escurece por outro. Tem também a pregação adventista que fala que a marca da besta é o domingo. O que o domingo tem a ver com comprar e vender, com relação econômica, com a economia mundial? O catolicismo que leva tantas pessoas para a idolatria, ao invés de conduzi-las no caminho daquele que somente por ele nós podemos chegar ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós temos outros exemplos também, a doutrina da prosperidade. Irmãos, nós temos que atentar para a palavra de Deus, nos fortalecer nela, buscar o entendimento do Senhor e a sabedoria do Senhor, para abrir os nossos olhos. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer no versículo 18: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Ou seja, ter um tesouro no céu, um tesouro apurado pelo fogo. O fogo representa a prova, e a prova, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos aperfeiçoar diante de Deus. Jó, depois de tudo que ele passou, ele disse: ainda antes de ser curado, eu te conhecia só de ouvir, ele falando com Deus, mas agora os meus olhos te veem, porque o entendimento de Jó teve um acréscimo tão grande, Deus lhe concedeu tanta sabedoria naquela prova, que ele usou essas palavras.
Então, a prova faz isso com a gente. Se nós nos voltarmos para Deus, nós vamos crescer e ser aperfeiçoados nele e estar fortalecidos, aptos e capacitados para as batalhas. E ele diz: vestiduras brancas para te enriqueceres, atos de justiça, praticar a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, negar o pecado, as obras da carne, viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito, e não viver pela carne. Ele diz: a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Esse colírio, espiritualmente, ele está falando da sabedoria, que faz com que a gente venha adquirir o entendimento e ver diante de Deus aquilo que nós não víamos antes. Uma sabedoria para adquirir entendimento, dando ouvidos aos conselhos do Senhor, sendo fortalecidos por Ele, para chegarmos ao pleno conhecimento do Senhor e ao verdadeiro temor do Senhor na nossa vida. E ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esta é a mensagem de hoje, irmãos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem sabedoria para adquirir entendimento, entenda. Conheça, adquira o conhecimento para viver no verdadeiro temor do Senhor, praticando a justiça, se enriquecendo no céu, abrindo os seus olhos para viver em retidão diante de Deus, tendo por exemplo o caráter de Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam ser tocadas por essas mensagens e chegar ao conhecimento do Senhor. No nome de Jesus. Amém.